Na cidade de Pellet, o jovem Ash Ketchum, de 10 anos, está prestes a realizar seu sonho, se tornar um mestre Pokémon. Chegando atrasado para receber seu primeiro monstrinho, ele se vê forçado a aceitar um Pokémon teimoso e desobediente que ninguém mais quis, o elétrico Pikachu. A jornada de Ash e seu novo companheiro começa de forma turbulenta, com uma relutância mútua que coloca em prova a capacidade de Ash de ser um treinador. Conforme a dupla avança, uma tempestade se forma e um bando de Pokémons hostis atacam. Forçados a se protegerem, Ash e Pikachu precisam superar suas diferenças para sobreviverem. É em meio ao caos que eles descobrem que uma amizade verdadeira pode ser a força mais poderosa de todas. Essa aventura inesquecível não apenas sela a amizade entre os dois, mas também os leva a presenciar um evento lendário, dando início a uma jornada que mudará suas vidas para sempre. Capítulo 1. O Despertar do Sonho. Parte 1. O silêncio do amanhecer era o prelúdio de um som estrondoso. "Pica, Pikatinho!" berrava repetidas vezes um monstrinho de bolso com orelhas longas e marrons. O som agudo, quase um chiado eletrônico, ecoava no quarto, mas não havia resposta. Apenas o som de um suspiro profundo e o corpo de um menino, envolto em um cobertor azul que se virava na cama, buscando refúgio no travesseiro macio. Ash Ketchum, um garoto de 10 anos, dormia um sono pesado, embalado pelo sonho de se tornar um mestre Pokémon. Uma fantasia vívida, onde ele erguia um troféu cintilante e era aclamado por uma multidão, com um imponente Charizard ao seu lado. A porta do quarto rangeu suavemente. A voz de sua mãe, Delia Ketchum, ressoou suave, mas com um tom de urgência sutil. "Ash, o sol já saiu. Levante-se, você vai se atrasar." O cheiro de panquecas recém-feitas e café quente subia do andar de baixo, mas nem mesmo o aroma tentador era suficiente para tirá-lo do sono profundo. O quarto de Ash era um santuário de suas ambições mais secretas e de sua personalidade caótica. As paredes estavam quase completamente cobertas por pôsteres de batalhas Pokémon lendárias, com os flashes das explosões de energia e as silhuetas de criaturas poderosas servindo como lembretes silenciosos e visuais de seu objetivo final. No chão, a bagunça habitual, revistas Pokémon com as páginas amassadas, figuras de ação de diversos tipos de Pokémon misturadas com pares de meias jogadas de qualquer jeito, e a mochila que ele havia preparado na noite anterior jogada em um canto. Na escrivaninha, um pequeno troféu de metal dourado, de uma competição de corrida local, um símbolo de sua paixão por velocidade, mesmo que, ironicamente, sua maior característica fosse a de dormir demais. "Ah, só mais um minutinho", Ash murmurou, sua voz abafada pelo travesseiro. A luz do sol da manhã, suave e amarela, filtrava-se pelas frestas das persianas, pintando listras douradas na poeira suspensa no ar. O alarme continuava a tocar, mas para Ash era apenas um ruído de fundo, parte da paisagem sonora de sua manhã. "Se você se atrasar, não conseguirá o seu primeiro Pokémon." A voz de Delia era um tambor agora, perfurando a neblina de sono de Ash como uma agulha. As palavras reverberaram na mente do menino. Pokémon. A palavra funcionou como um despertador interno, mais eficaz que qualquer alarme. A imagem de um Pokémon lendário, a criatura mais incrível que ele já vira em seus livros e sonhos, brilhou em sua mente. O coração de Ash deu um salto no peito. O sonho não era mais um sonho. Ele sabia que o dia havia finalmente chegado. Ash pulou da cama com uma energia que parecia ter surgido do nada. O cobertor caiu no chão e ele se moveu com a velocidade de um Snorlax faminto. Em um turbilhão de movimentos, ele vestiu sua camisa branca com as mangas azuis, os jeans surrados e os tênis vermelhos e brancos. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele correu para fora do quarto e desceu as escadas com a empolgação de uma criança na manhã de Natal. Sua mãe o esperava na sala de estar, um sorriso carinhoso no rosto, segurando a mochila dele. "Pegue este chapéu, você vai precisar dele", ela disse, ajeitando o boné vermelho e branco na cabeça dele. Ele tinha o formato de uma pokebola e Delia o ajeitou cuidadosamente para que ficasse reto. "E não se esqueça de me ligar quando chegar lá." Ela o abraçou apertado. Por um instante, o abraço foi de uma mãe que sabia que seu filho estava prestes a começar uma grande jornada.
Não se preocupe, mãe. Eu já sei qual Pokémon eu quero, Ash gritou, com a voz cheia de convicção. Ele se desvencilhou do abraço e disparou pela porta, a mochila balançando nas costas, com uma determinação que ele não havia sentido antes. Sua jornada estava prestes a começar. As ruas da cidade de Pallet, uma pequena e pacífica cidade, estavam tranquilas, envolvidas na névoa suave da manhã. O ar era fresco e revigorante, com o cheiro de grama recém-cortada e orvalho enchendo seus pulmões. Ele estava correndo, o som de seus tênis batendo no asfalto ecoando na rua deserta. A cada passo, a emoção de finalmente se tornar um treinador Pokémon enchia seu peito. Ele sonhara com esse dia por anos, desde que era um garotinho que se perdia na floresta dos arredores, imaginando ter um Pokémon ao seu lado para guiá-lo e protegê-lo. Ei, olha só quem está aqui, o atrasado! Uma voz zombeteira veio de trás de Ash, cortando o ar pacífico da manhã. Era Gary Carvalho, seu rival de longa data, de pé ao lado de um carro esportivo vermelho berrante, com um grupo de garotas de mini-saia o aplaudindo e o elogiando. Gary exibia um olhar de superioridade, a mesma confiança arrogante que Ash conhecia desde a infância. Ash parou bruscamente, ofegando. "O quê? Você está aqui, Gary?" "É claro que estou. Eu cheguei na hora, é claro", Gary disse, com uma risada condescendente. Ele balançou uma Pokébola na frente de Ash. "Eu já peguei o meu primeiro Pokémon, e adivinha só, ele é o melhor. Você vai ver, o meu Charmander vai superar o seu Pikachu." O tom de voz de Gary era de pura provocação. Ele já está em sua Pokébola, esperando para ser treinado, diferente do seu, que eu sei que ainda não existe. Ash sentiu um arrepio de competitividade, ele apertou os punhos. "Não importa qual Pokémon eu consiga, eu vou treinar ele melhor do que você. Eu vou me tornar o maior mestre Pokémon de todos os tempos." Sua voz estava cheia de determinação, a frustração de ser zombado se transformando em pura vontade de vencer. Gary apenas riu, e o som era frio e vazio. "Veremos. Agora eu tenho uma longa jornada pela frente. Enquanto você, bem, talvez você tenha sorte e consiga alguma coisa, se é que ainda sobrou algo." Ele se virou para as garotas e sorriu, acenando para elas. O motor do carro roncou e ele desapareceu na distância em um borrão vermelho. Ash, respirando fundo para controlar a raiva, se lembrou de sua missão. Ele precisava chegar ao laboratório do professor Carvalho. Ash finalmente chegou ao laboratório, um edifício de pedra cinzenta e robusta, com um grande letreiro em madeira com a inscrição Professor Carvalho na frente. Ele abriu a porta com as mãos trêmulas e entrou. O ambiente era silencioso, apenas o som suave e monótono de um ar-condicionado. Uma recepcionista, uma mulher com óculos grossos e cabelos presos em um coque, o cumprimentou. "Ah, você deve ser o Ash Ketchum. O professor Carvalho está em seu escritório", ela disse, com um sorriso gentil e cansado. Ash correu para o escritório, batendo na porta. "Professor Carvalho, eu estou aqui", ele ofegou, o ardor em seus pulmões se intensificando. A porta se abriu e revelou o professor Carvalho, um homem idoso com um jaleco branco e um rosto enrugado com a expressão séria. "Ash, você está atrasado", ele disse, com um tom de preocupação. "Sinto muito, mas já não há mais Pokémon para você." As palavras caíram sobre Ash como um peso. Ele se sentiu derrotado, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A esperança que o impulsionara durante todo o dia parecia desvanecer em uma fumaça cinzenta. "Mas não há mais Pokémon iniciais disponíveis", o professor explicou, a voz amolecendo levemente. Os outros treinadores, incluindo Gary, já escolheram o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle. Ele apontou para 3 Pokébolas vazias em uma bandeja de prata em cima da mesa. Ash balançou a cabeça em desânimo. Sua jornada estava acabando antes mesmo de começar. O sonho de se tornar um mestre Pokémon parecia mais distante do que nunca. Mas o professor Carvalho sorriu. "No entanto, há uma última opção. O Pokémon que ninguém quer", ele disse, sua voz cheia de mistério e um toque de humor. "O Pokémon que tem uma personalidade um pouco difícil." O professor estendeu a mão para a mesa e pegou uma Pokébola de cor branca e vermelha, com um símbolo de raio desenhado. Ele a abriu e um brilho amarelo e vermelho emergiu, girando no ar antes de se materializar. Uma criatura amarela com bochechas redondas e vermelhas, orelhas pretas pontudas e uma cauda em forma de raio apareceu. Era um Pikachu.
Ash olhou para o Pokémon, a frustração diante se transformando em surpresa e admiração. Uau, um Pikachu! Ele é lindo! A criatura era pequena, adorável e exibia uma energia vibrante. O Pikachu, no entanto, não parecia feliz. Ele olhou para Ash com desconfiança, as orelhas se achatando ligeiramente. Ele soltou um som de insatisfação. Pikachu! A eletricidade estalava suavemente em suas bochechas. O professor Carvalho riu. Ele é um pouco teimoso e ele não gosta de ficar dentro de sua Pokébola. Ele parecia se divertir com a situação, como se já esperasse por essa reação. Ash se aproximou do Pikachu, estendendo a mão lentamente. Pikachu, eu sou Ash. Eu sei que vamos ser grandes amigos, ele disse, com a voz cheia de esperança, ignorando a atitude relutante do Pokémon. O Pikachu olhou para Ash, então soltou uma pequena carga elétrica, fazendo o cabelo do garoto ficar em pé, eriçado e cheio de estática. O professor e Ash riram, mas o Pikachu se virou, ignorando o garoto. A jornada de Ash Ketchum estava apenas começando, e ela seria tudo menos fácil. O professor Carvalho entregou a Ash uma pequena mochila com o equipamento essencial de um treinador, que consistia em uma Pokédex, 5 Pokébolas vazias e um mapa da região de Kanto. Aqui estão as suas 5 Pokébolas e a sua Pokédex. A Pokédex é um guia eletrônico, Ash, que lhe dará informações sobre os Pokémons que você encontrar. Ele explicou, seu tom de voz se tornando mais sério. Ash balançou a cabeça empolgado e pegou o pequeno dispositivo eletrônico retangular. Ele já havia visto a Pokédex em revistas e livros, mas ter uma em suas mãos era surreal. Obrigado, professor, eu vou cuidar de tudo. O professor Carvalho olhou para o garoto, um sorriso gentil no rosto. Lembre-se, Ash, um treinador de verdade não apenas captura Pokémon, ele constrói uma amizade, um vínculo que os torna mais fortes. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Ash. É um laço de confiança, Ash, não de dominação. É isso que define um verdadeiro mestre Pokémon. Ash, ansioso para começar, mal ouviu a última parte. Ele já estava na porta, o Pikachu em seus braços, que olhava para o garoto com desconfiança e uma expressão irritada. A pequena criatura amarela era um desafio, mas Ash estava pronto a aceitá-lo. A jornada de Ash Ketchum e seu companheiro relutante estava prestes a começar. O sol estava alto e o mundo estava cheio de possibilidades. A amizade entre eles era incerta, mas a promessa de aventura era inegável. O caminho para se tornar um mestre Pokémon estava à sua frente, e ele sabia que com o Pikachu ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer coisa. Capítulo 1 O Despertar do Sonho, Parte 2. A jornada começou, mas não da maneira que Ash imaginava. A estrada de terra batida se estendia à sua frente, um caminho interminável que serpenteava pela floresta. O som dos tênis de Ash, que antes era uma canção de liberdade e aventura, agora era apenas um eco de frustração. A poeira que subia a cada passo parecia carregar o peso de sua decepção. Pikachu não o acompanhava com a empolgação que Ash esperava. Ele estava sentado no ombro de Ash, mas sua expressão era de puro tédio e desinteresse. Ash, que sonhava com um parceiro leal e entusiasmado, se viu com um Pokémon que parecia mais uma pedra amarela, sem vida e sem vontade de interagir. O silêncio entre eles era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. "Qual é, Pikachu? Vamos!" Ash implorou, sua voz cheia de uma esperança que estava rapidamente se esvaindo. "Essa é a nossa grande aventura. O mundo nos espera, e há tantos Pokémons para conhecer e capturar." Pikachu apenas virou a cabeça lentamente, soltando um pequeno e indolente raio de energia que apenas fez o cabelo de Ash se arrepiar um pouco. Pica-pi. Sua voz parecia dizer, em um tom de voz que Ash traduziu como um sonoro, "Por que não podemos apenas sentar e relaxar? Ou, melhor ainda, voltar para casa?" A eletricidade em suas bochechas não brilhava com poder, mas com um descontentamento puro. "Eu sei que você não quer ficar na Pokébola." Ash tentou novamente, sua paciência já no limite. Ele olhou para Pikachu, que parecia totalmente indiferente ao seu redor. "Mas, por favor, me ajude a encontrar um Pokémon. Precisamos de mais amigos para nossa equipe, para nos ajudar a nos tornarmos os maiores mestres Pokémon."
Pikachu ignorou o pedido de seu treinador, fechando os olhos em desdém e soltando um bocejo que Ash sentiu como um insulto pessoal. Ash suspirou derrotado, parando de caminhar e jogando as mãos para o ar em um gesto de pura frustração. Ele tirou um pequeno aparelho retangular da mochila. Era a sua Pokédex, o guia eletrônico que o professor Carvalho havia lhe dado. As bordas do aparelho eram frias ao toque, e Ash apertou um botão. Olá, sou a Pokédex, um computador Pokémon para treinadores Pokémon. Existem cerca de 150 espécies de Pokémon diferentes. A voz robótica e monótona do aparelho informou, como se não importasse com a situação de Ash. Ash olhou para a Pokédex, sentindo um pingo de esperança cintilar em seu peito. Talvez a Pokédex pudesse lhe dar alguma informação que o ajudasse a se conectar com seu novo companheiro. Ele a apontou para Pikachu, que ainda estava em seu ombro, com os olhos fechados. Pikachu, o Pokémon rato. Ele armazena eletricidade nas bolsas em suas bochechas, a Pokédex anunciou, sua voz metálica ecoando na floresta. Pikachu, como se soubesse que estava sendo analisado, abriu um olho, olhou para a Pokédex e soltou um som de insatisfação. Pikachu! Uma descarga elétrica mais forte que as anteriores saiu das bochechas de Pikachu, que pulou para trás, largando a Pokédex e gritando de dor. O cheiro de algo queimado encheu o ar. A Pokédex, agora no chão, soltou uma voz irritada. Seu Pikachu é muito elétrico, Ash. Cuidado, ou ele pode acabar com a sua bateria. Ash balançou a cabeça, sentindo um calafão de dor em seu braço, que estava formigando e um pouco avermelhado. Ele murmurou para si mesmo, pegando a Pokédex do chão. Mas eu sei que ele tem um bom coração, ele só está sendo teimoso. Ash e Pikachu continuaram a caminhar. O ambiente da floresta era vibrante, cheio de vida e movimento que Ash não conseguia apreciar. O som de galhos quebrando sob os pés de animais invisíveis, o farfalhar de folhas movidas pelo vento suave, o canto de pássaros distantes, tudo isso criava uma melodia de aventura que Ash estava tentando ignorar. De repente, um som de canto melódico e suave encheu o ar. Oh, o que é aquilo? Ash sussurrou, apontando para um arbusto com as mãos trêmulas. Uma esperança renovada, frágil como uma folha de outono, brotou em seu coração. Ash se escondeu atrás do tronco de uma árvore gigantesca com casca áspera e rugosa. Pikachu, com um pouco de curiosidade, desceu do ombro de Ash e se escondeu com ele. Ash espiou por trás do tronco e viu uma pequena e fofa criatura, com uma cabeça redonda e um corpo marrom claro, bicando o chão. A criatura tinha um topete de penas na cabeça e uma cauda em forma de leque, e suas asas pareciam leves e macias. Era um Pidgey. O Pokémon era calmo e sereno, parecendo estar em total paz, e parecia não ter notado a presença de Ash. Ash, com um novo fôlego, pegou sua Pokédex e apontou para o Pidgey. Pidgey, o Pokémon pássaro pequeno. Ele tem um bom senso de direção e voa para longe se assustado. A Pokédex emitiu um som de bip e mostrou uma imagem do Pidgey na tela. Ash olhou para Pikachu com os olhos brilhando de esperança. Essa é a nossa chance, amigo. Vamos tentar capturá-lo. Pikachu, no entanto, não demonstrou interesse. Ele se sentou no chão e virou as costas para Ash, ignorando o pedido do seu treinador. Ash sentiu a raiva crescer em seu peito, mas ele a reprimiu. Ele pegou uma Pokébola da sua mochila e a jogou em direção ao Pidgey. A Pokébola girou no ar, uma esfera vermelha e branca em movimento. Ela parecia estar voando em câmera lenta para Ash. Mas o lançamento estava desalinhado e a Pokébola errou o alvo por uma margem larga, caindo no chão com um clac seco. O Pidgey, assustado com o barulho, bateu as asas e voou para longe, deixando apenas o som de suas asas no ar. Ash sentiu o coração afundar. Ele havia falhado em sua primeira tentativa de captura. A frustração que ele havia tentado conter finalmente o dominou. Pikachu, por que você não me ajudou? Ash gritou, com a voz embargada e lágrimas nos olhos. Ele se sentou no chão, a cabeça baixa. A viagem não estava indo como ele havia sonhado. Ele era um desastre como treinador, e o Pokémon que ele tinha era o mais teimoso do mundo. De repente, um som de roda de bicicleta quebrando o silêncio ecoou pela floresta. Uma voz feminina gritando, "Ei, garoto, minha bicicleta! O que você fez com ela?" Ash se virou, ainda com o rosto no chão.
Ele viu uma garota, de cabelos ruivos e curtos, montada em uma bicicleta vermelha, que tinha um cesto na frente. Ela parecia irritada, seu rosto estava vermelho e seus olhos faiscavam de raiva. Ash tentou explicar, a voz fraca e trêmula. Você vai me pagar por isso! A garota gritou com a voz cheia de raiva e acusação. Você arremessou uma pedra na minha bicicleta! Você vai pagar pelo conserto! Ela apontou para a pokebola, que estava no chão, perto da roda da bicicleta. Ash notou que a bicicleta estava com o pneu furado. Ash não conseguiu se desculpar, pois a garota já estava pegando a bicicleta e pedalando furiosamente para longe, enquanto continuava a gritar com ele. Ash se levantou, ainda confuso e com a cabeça latejando. A frustração da falha de captura e a briga com a garota se misturaram, criando uma onda de emoções em Ash. Ele não sabia o que fazer. Ele olhou para Pikachu, que estava observando a cena com uma expressão de total indiferença. Ele continuou a caminhar, mas dessa vez com o coração pesado. Pikachu ainda estava em seu ombro, mas o silêncio entre eles era incômodo, pesado, como uma manta de chumbo. A jornada continuou, mas o sol começou a se pôr. Ash sentiu um arrepio. A floresta, que antes era vibrante e cheia de vida, agora parecia sombria e misteriosa. Ele estava perdido e não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele parou para descansar e sentiu um peso no estômago. Ele estava com fome. Ele abriu a mochila e tirou um sanduíche de pão de forma que estava um pouco amassado. Quer um pouco, Pikachu? Ele ofereceu, a voz suave. Pikachu apenas virou a cabeça, soltando um som de desdém. Pikachu! Ash suspirou, pegando uma mordida do sanduíche. Ele olhou para Pikachu, que parecia estar com os olhos fechados. Eu sei que você não me quer como seu treinador, mas eu não vou desistir de você. Nós somos uma equipe agora, mesmo que você não queira ser. Pikachu, pela primeira vez, pareceu ter prestado atenção nas palavras de Ash. Sua expressão, que antes era de tédio, agora era de surpresa. Ele virou a cabeça para olhar para Ash, e os olhos do Pokémon, que antes eram de desinteresse, agora eram de curiosidade. Ash olhou para o Pikachu, sentindo uma pequena esperança. Ele não era o melhor treinador. Ele havia falhado em sua primeira tentativa de captura e havia brigado com uma garota. Mas ele tinha um bom coração. Ele sabia que se ele tentasse o suficiente, ele e Pikachu poderiam se tornar amigos, um vínculo que ele sentiu que seria mais forte do que qualquer coisa. A noite estava caindo e as estrelas começaram a brilhar, pequenas faíscas de luz no céu azul escuro. Ash e Pikachu se sentaram em um tronco de árvore, olhando para o céu. Ash pensou sobre o que o professor Carvalho havia lhe dito. Um treinador de verdade não apenas captura Pokémon, ele constrói uma amizade, um vínculo que os torna mais fortes. Ash se virou para Pikachu. Vamos tentar de novo amanhã. Eu prometo que vou ser um bom treinador para você. Eu só preciso de uma chance. Pikachu, pela primeira vez, sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era um começo. A jornada, que antes era de frustração, agora era de esperança. Ash sentiu um calor no ombro e percebeu que Pikachu havia se deitado ao lado dele, aninhados confortavelmente. Ash sorriu. A jornada ainda era incerta, mas ele não estava mais sozinho.